Então vamos falar agora sobre agentes autônomos, né? Então um agente autônomo é aquele agente de inteligência artificial que executa uma tarefa que envolve uma ou mais decisões sem que haja interferência externa. Então ele vai aprender sozinho a tomar suas próprias decisões. Esse tipo de agente é estudado principalmente em inteligência artificial, né? E ele utiliza em algumas vezes conceitos de aprendizado de máquina para automatizar essa tarefa de ensinar o agente. Algumas características de um agente autônomo, né? Então ele tem autonomia, obviamente, né? Ou seja, não precisa de interferência externa para tomar decisões. Localização, ou seja, ele é capaz de se situar no ambiente que ele está agindo. Interação, ele consegue interagir com o ambiente para capturar outras informações. E inteligência, então ele tem como agir de acordo com o estado do ambiente para atingir um determinado objetivo. Basicamente o que a gente quer é um sistema, né, que o agente vai receber o estado atual do ambiente e executa uma ação nesse ambiente para então receber um novo estado, né? Então eu tenho um agente aqui, eu tenho um ambiente aqui, chamado de Edge Environment. Eu vou fazer, eu vou receber uma visualização do meu estado, do meu ambiente. Então eu coloco um S aqui do estado e com isso eu faço uma ação que eu passo para o meu ambiente que vai alterar o meu estado e vou seguir nesse ciclo até que eu atinja um objetivo, né? Então, ou seja, a gente quer encontrar uma função f que recebe um estado S e devolve uma ação A, né? Sendo que o A então é conjunto de possíveis ações. Então eu tenho que f de S, que vai me retornar um A, sendo que S pertence ao conjunto de estados possíveis daquele ambiente e o A é do conjunto de ações possíveis. Considera o seguinte exemplo de agentes autônomos. Eu tenho um automóvel sem motorista, né? Uma casa inteligente que sabe a hora de acender a luz, a hora de apagar a luz, a hora de mudar a temperatura do ambiente, etc. Visita de rotinas de pacientes, a gente tem exemplos de robôs autônomos que faz a ronda entre pacientes de hospital para fazer exames básicos, medir pressão, medir temperatura, fazer até algum exame de sangue mais básico, né? E enviar informação para o médico responsável. Sistemas anti-invasão de computadores que ficam monitorando se tem tentativas de invasão através da internet, né, por exemplo. Pensando nesses casos, como é que você coletaria um conjunto de exemplos para fazer o aprendizado? Porque se a gente pensar no aprendizado, por exemplo, eu preciso ter alguma forma de capturar exemplos de entrada e saída. A gente viu nos vídeos anteriores de redes neurais que o aprendizado da rede neural consiste em primeiro eu ter um conjunto de entradas e saídas, né, corretas. Então, para essa entrada eu tenho essa saída que eu espero que o meu agente faça, né? Como é que eu conseguiria coletar exemplos para isso daqui? Por exemplo, para um automóvel sem motorista. Então, para cada possível estado, que são inúmeros, que eu tenho um estado em que eu estou numa coordenada x, y e tem uma pessoa atravessando a rua em certa posição, tem um obstáculo em outra posição, etc. Então tem uma combinação infinita de possíveis estados, né? E aí eu tenho que falar, para esse exato instante de tempo, qual que é a ação que eu tenho que fazer? Pisar no acelerador? Tirar o pé do acelerador? Pisar no breque? Com qual intensidade? Porque tem que ser uma intensidade constante, né? Ou um crescimento contínuo de pressão no pedal para você acelerar ou brecar, né? Então veja que você conseguir encontrar um exemplo, um conjunto de exemplos de entrada e saída é muito difícil para esses casos, né? E veja que muitos desses casos eles admitem múltiplas ações possíveis, né? Então
pode ser que uma pequena variação de estado, de representação do estado, possa me levar a ações distintas. Então, aqui nessa situação eu vou brecar o carro. Então tem uma pessoa aqui, seu carro está aqui, né? Então nessa situação você escolhe brecar o carro, mas se a pessoa tivesse um pouquinho para cá, você podia escolher desviar dela, né? Então tem várias situações que são muito parecidas e admitem ações diferentes. Em outras eu também não consigo gerar contra-exemplo de ações que não deveriam ser realizadas. Então eu não vou simular um carro atropelando uma pessoa para que ele aprenda a não atropelar pessoas. Eu quero que ele evite fazer isso, né? Eu não preciso fazer isso para que ele aprenda. E temos casos em que a gente só sabe a ação correta depois que uma série de ações foram aplicadas. Novamente o exemplo do carro. Então, eu tenho aqui o carro mal desenhado, tenho uma pessoa aqui. Apenas depois de executar uma sequência de ações, que é começar a pisar no breque e pisando cada vez mais fundo para que eu pare uma distância segura da pessoa, né? Somente nesse ponto eu vou saber se minha ação foi acertada ou que minha sequência de ações para chegar até esse ponto foi acertada. Então eu não tenho um retorno imediato de que eu comecei a pisar no breque e eu já sei que estou fazendo certo. Eu só vou saber que está certo mais para frente. Uma outra forma de entender o ambiente de um agente autônomo, né, é quando a gente tem que fazer, quando tem pelo menos uma recompensa instantânea associada à ação realizada, né? Então essa recompensa pode ser positiva ou negativa. Que tipo de recompensa eu posso pensar para esses exemplos aqui? Né? Então, por exemplo, para um automóvel, né, o objetivo do agente automóvel é chegar no destino sem acontecer nenhum problema. Uma recompensa imediata pode ser uma função que é proporcional à distância do veículo, né, ao inverso da distância do veículo até a calçada, por exemplo, e a distância da calçada não, né, da pista que ele tem que percorrer, e a distância o inverso da distância do veículo a qualquer obstáculo, né? Então, basicamente o que eu quero é isso aqui, ó. Digamos que aqui é a via que ele tem que percorrer, tá aqui meu agente, e eu tenho um obstáculo aqui que é uma pessoa, né? Então, eu quero manter o veículo dentro dessa faixa, mas distante da pessoa. Então, ele pode seguir de acordo com essa recompensa para um trajeto que ele fique aqui, né? E ele consiga minimizar essa perda de recompensas por causa do obstáculo. Uma casa inteligente a gente pode pensar como uma recompensa sendo o sensor corporal, que indica relaxamento, subtraído do número de chutes que você dá no aparelho porque você está xingando ele que ele não está cumprindo o que você queria, né? O agente da rotina do hospital, né, pode ser mensurado pelo diagnóstico com o conforto do paciente e subtraído de qualquer alteração que tenha no bem-estar do paciente. E finalmente no sistema de invasão de computadores, né, a gente pode fazer com que a recompensa seja os valores negativos, a somatória dos valores negativos de número de falhas e número de recurso utilizado, porque eu quero que ele detecte, ele impeça as falhas no sistema, ao mesmo tempo que ele não use tanto recurso na máquina, porque não adianta também eu ocupar 100% da minha máquina com a detecção de invasão, e aí eu não posso usar a máquina para outras coisas, né? Então acaba com o benefício do recurso anti-invasão. Então nesse caso, a gente altera um pouco aquela nossa função de um agente autônomo, para que agora ela seja uma função de duas variáveis que recebe o estado e uma ação e retorne um valor real que mede a nossa recompensa de eu executar uma ação naquele estado.
Então é uma recompensa instantânea de eu executar uma ação naquele estado específico. O aprendizado dessa função, ela caracteriza o aprendizado por reforço. A gente viu anteriormente o aprendizado supervisionado, né, que foi o caso das redes neurais. Aqui é o aprendizado por reforço, pois a gente deseja aprender apenas pensando numa recompensa instantânea que reforça, né, ou desestimula a execução de uma certa ação para aquele estado. Tá? Bom, então agora o próximo vídeo eu vou falar sobre os problemas de decisão sequencial.